Oi gente, tudo bom? Eu sou a Camila do blog Você Precisa de Cor e o vídeo de hoje é bem diferente aqui no canal. Eu fui até a casa da Si, que é uma youtuber aqui de Joinville também. Ela tem um canal aqui no YouTube chamado Toque Materno, onde ela posta vlogs do dia a dia dela. E eu fui até a casa dela pra gente montar uma galeria com as fotos dela e dar uma cara nova pra sala. Então eu vou mostrar tudo pra vocês e também vou dar dicas pra vocês pra quem quer montar esse tipo de galeria de fotos em casa. Vamos lá? Bom, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como eu conheci a Si. A Si, ela, como eu falei, ela grava vlogs diários da família dela, do dia a dia dela e da família dela. E ela tem 3 filhos. Ela é casada com o Dan, tem a Rafa e os gêmeos, a Helena e Gabriel. E o Dan, ele estudava comigo na época do colégio. E aí um dia eu vi no Facebook que ele postou, tipo, minha esposa tem um canal no YouTube e tal. Aí eu fui conhecer, né? Porque eu falei, nossa, que legal, uma youtuber aqui de Joinville, eu não conhecia ninguém, eu nem tinha canal ainda na época. E eu comecei a acompanhar. E foi engraçado, assim, porque os primeiros vídeos dela, os bebês eram bem bebês mesmo, assim, acho que eles não tinham nem um aninho. Então a gente começa a acompanhar e começa a ver a evolução deles, vai acompanhando o crescimento deles, a gente se sente meio tia, né? Eu acho que muita gente que assiste ela também se sente assim. E eu vou deixar o canal dela linkadinho aqui embaixo pra quem quiser conhecer. E tenho certeza que vocês também vão se apaixonar por essa família. Aí acompanhando os vídeos dela, eu vi que eles estavam de mudança pra uma casa nova. Eles conseguiram comprar uma casa e estavam super felizes com isso. E eu mandei um e-mail apresentando o canal, o meu blog, né? E eu falei, olha, precisando de alguma ajuda, né? Estamos aí. E aí ela me chamou. E aí ela me pediu ajuda para decorar a sala dela, uma área a sala e a cozinha dela são toda integrada. E aí tinha uma parede que ela tava achando, além de achar muito branca, muito sem vida, sem graça, também tem um problema que ela tem um disjuntor no meio da parede. E aí a gente tinha que esconder, não só pela estética, mas também porque ela tem criança, né? E criança curiosa, pode acabar mexendo ali e levando choque, né? Enfim. E também pela estética, pra ficar uma aparência bonita, uma aparência legal. E aí eu fiz uma sugestão pra ela. E eu fiz uma sugestão, né, em forma de um projeto pra ela, que seria trabalhar com papel de parede nessa parede, fazer uma galeria de quadros, de forma que um dos quadros tampasse o disjuntor e em volta dele fazer uma galeria de quadros. E após a galeria, trabalhar com um espelhão, porque em frente a esse espelho é a cozinha dela, tem a mesa e a cozinha, então seria meio que uma área de sala de jantar. E aí o projeto ficou assim, como vocês podem ver. E aí, claro, rolaram algumas adaptações, né, ao gosto deles e o que a gente poderia fazer no momento. E aí eles optaram por pintar essa parede, onde eu sugeri o papel de parede, eles pintaram um tom de cinza. E a gente trabalhou com essa galeria, com os quadros, todo com moldura preta e fotos preto e branco. E ali no espelho foi usado um espelho oval, porque se vocês reparar na imagem tem 2 tomadas e essas tomadas estão desalinhadas. Então se a gente botasse um espelho retangular da forma que eu projetei, ia acabar ficando muito aparente esse desnível das tomadas, né? Então eles optaram por um espelho oval, ficou super bonito também. E aí as próprias seguidoras da Si aqui no YouTube sugeriram ela escrever uma frase em cima do espelho, né? Pra dar uma outra cara. E ela comprou essas letrinhas em MDF, pintou de amarelo e escreveu Family em cima e ficou super bacana. Que o lustre dela também é amarelo, então vai dar uma combinada aí. E essa combinação de cinza com amarelo eu acho tá super em alta e eu acho linda. O resultado da parede da Si. Ficou tipo uma galeria de quadrinhos. E lá o espelho. Um Family em cima. Bom, e lembrando que se você tem o mesmo problema dela, um disjuntor ou uma caixa de luz no meio da parede, é interessante, e você pode usar um quadro para esconder, mas é interessante que o quadro tenha uma moldura mais grossa, ele não pode ser totalmente plano atrás. Então ele tem que ter uma moldurinha para você conseguir esconder essa caixa. Ela tinha feito algumas combinações no quadro, mas ela achou que não tava legal, assim, realmente tava meio vazio, né? Então, baseando nesse quadro maior, que é o de espelho,
ele que escondeu o disjuntor, a gente pôde fazer o layout dos outros quadrinhos. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês que também querem fazer esse tipo de galeria na casa. A galeria ela pode ser usada em vários ambientes. Você pode usar na sala, no quarto, na cabeceira da cama, né, atrás da cabeceira da cama, atrás do sofá. Pode usar em corredores que são muito estreitos e não tem como colocar nenhum tipo de decoração, porque é um tipo de decoração que não vai atrapalhar na passagem, né? Então ela é bem diversificada, pode usar em vários ambientes. Aí a primeira dica que eu dou pra vocês é selecionar as imagens, né, sejam elas fotografias ou imagens digitais que vocês pegarem na internet, e os quadrinhos, botar tudo no chão e ir distribuindo, como a gente fez na casa dela mesmo, né, e imaginando como é que vai ficar na parede. Aí é legal também medir a parede pra você saber o espaço, porque no chão o espaço é enorme, né, pra você saber o espaço que você tem na parede e dentro dessa medida distribuir os quadrinhos. Depois de feito isso, você fotografa, porque você vai esquecer como é que tá a distribuição. E aí sim, passa pra parede. Você pode colocar com prego ou com parafuso, né? É parafuso, né? Com prego ou com parafuso. Ou usar a fita dupla face, que foi o que a gente usou ali. Porque como o quadro ele é leve, a fita segura bastante, sabe? E é bom principalmente pra quem mora de aluguel, porque depois pra tirar ele não faz tanto estrago quanto um prego, né? E às vezes não pode furar a parede. E a fita dupla face é super bacana. Se você quer ter uma noção ainda melhor de como vai ficar na parede, você pode cortar papel sulfite ou papel craft do tamanho certinho das molduras e colar os papéis na parede. Aí você vai ter uma visão melhor de como vão ficar os quadros distribuídos. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa mais simétrica, então eu acho mais bonito quando eles formam meio que um quadrado ou um retângulo. Claro que dá pra usar eles bem espalhadões assim, mas eu acho interessante que mesmo distribuídos eles tenham essa forma no final, assim, sabe? Que eu acho que fica mais harmônico e fica visualmente mais bonito. E além dos quadrinhos, você pode usar outras coisas também, né? Pode usar objetos de decoração, espelhos, enfim, tem um monte de possibilidade para você montar a sua galeria. Bom, sobre as imagens, ali no Daci vocês viram que a gente usou tudo em preto e branco, porque ela gosta mais de cores mais neutras, né? E o bom das fotos em preto e branco é que visualmente ele não fica poluído, porque não vai ter muita informação de cor. Para trabalhar com cores, para quem não é muito ousado, assim, não entende muito de combinação, eu sugiro usar a mesma temática. Não que precisa ser todas as fotos da mesma cor, mas tentar usar, tipo, uma foto com mais azul, então a outra foto também um toque de azul, entende? Pra ter toda essa conversa, assim, sabe? Senão fica visualmente muito bagunçado. Pra quem tem um pouco mais de medo de errar, pode usar em preto e branco, que fica super bacana também. E não precisam ser só fotos, né? Você pode pegar imagens da internet, várias ilustrações, que fica muito diferente, muito frases, que fica legal, fica bacana. Bom, agora eu vou deixar pra vocês aqui algumas imagens pra vocês se inspirarem. Bom, gente, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. E se você também tem alguma dúvida com relação à decoração, precisa da minha ajuda, você pode mandar um e-mail para camilinhagois@gmail.com que eu vou responder. Eu tenho uma seção lá no blog chamada Ajudando o Leitor, e aí a gente vai conversando e normalmente eu respondo ou com post ou de repente com vídeo, ou se você for de Joinville eu posso ir até o local também, a gente combina. E não se esqueça, também convido vocês para conhecer o canal da Si, que eu vou deixar aqui embaixo, e com certeza vocês vão se apaixonar por ela e por toda a família. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Tchau!